Oi, gatitos! Tudo bem com vocês? O vídeo seria o seguinte, cursinho básico no Ibis Paint. Coisinhas bem simples para iniciantes no Ibis. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like aqui, ajuda muito e é muito nice. E é só isso, fica aí com o vídeo. No caso do estabilizador, que ajuda quem não tem tanta coordenação motora, você poderia estar equipando ele com qualquer tipo de caneta. Por exemplo, aqui eu uso a do marcador. Você pode estar vendo como ele fica ruim assim. Aí você tem sem ter equipado, que fica ruim, até mesmo quem não tem consegue fazer linhas retas, algo do tipo. Com os exemplos, que é esse círculo, esse quadrado e esse triângulo. Ou qualquer face que você pode fazer para equipar. É só você colocar aí tem o estabilizador. Coloca no posterior. Se você quiser colocar também da força de desvanecer, é só colocar nos 3 pontinhos ali. Aí você conseguiria fazer o círculo, as coisas, mesmo não tendo tanta coordenação motora. Mais exemplos. Tem uma certa diferença entre os dois, alguns geralmente mais torto, ou o tipo de risco é mais fraco. Aí dá pra ajeitar qualquer um deles. Outra dica é a de régua, que você quiser colocar de um que seja um lado igual. Quando não consegue fazer, por exemplo, o círculo perfeito, aí você já pode estar usando réguas, como a circular, ou até mesmo a que é menorzinha, como o círculo, etc. E tem esse também que é o coisa para deixar tudo certinho, um lado. Caso você não consiga colocar certinho num lado, aí quando vai fazer o outro fica meio ruim. Pode estar usando esse tipo de régua que replica de um lado pro outro. No caso, no estilo de desenho, eu fiz desse jeito, que é o queixo mais avantajado. Outra dica é a caneta desvanecer, que ajuda a quando você não fez um traço tão de um jeito legal, só que você não quer apagar. Ela pode estar arrastando ela ou expandindo. Outra dica são as marcações, por exemplo, marcação do cabelo, que é onde fica em cima, marcação dos olhos, nariz e da boca. Mas sempre em camadas diferentes, no caso, uma camada inferior à camada que sai acima dele, que é a que você estaria desenhando. Outra dica também é do pescoço. Por exemplo, o trapézio. Tem alguns desenhos quando as pessoas fazem e tal,
você pode cometer um erro, que é deixar o seu personagem ser um trapézio. Dependendo do corpo, como um trapézio, geralmente no corpo feminino não tem tanto o trapézio, ou tem tanto mais o pescoço do que o trapézio. Como corpos mais musculosos, que são os que sempre tem um trapézio mais aparente. Terminando a nossa personagem, como você pode ver, ela careca. Dica das camadas. Você poderia estar usando a camada para ajudar quando você for estar fazendo, por exemplo, quando você for adicionar, quando for fazer algum cabelo ou pintar por baixo. No caso, eu fiz as orelhas. É muito bom quando você for usar para, por exemplo, fazer o cabelo ou até mesmo pintar. No caso, eu sempre uso para fazer o cabelo, porque eu não sei, eu tenho certeza que também faz isso, caso você também use essa dica, que é a separação para fazer o cabelo e tal. Eu sempre uso para fazer o cabelo. Ou cabelo, ou orelha, ou também quando eu vou traçar. Não traço de tracing, né? Mas tipo traçar quando eu vou fazer eu fiz o rascunho e depois eu vou traçar o rascunho. No caso do cabelo, eu não gosto de usar esse tipo de ferramenta para fazer de um lado para o outro, porque na parte da franja fica, geralmente, quando eu vou fazer um traço, fica meio feio. Mas vai de pra quem quiser usar o tipo da ferramenta, como o do cabelo. Não gosto de usar desse tipo quando eu vou separar pra colocar pra baixo, ou eu vou fazer a franja, que fica um traço muito feio. Lembrando das camadas, né? Porque sempre eu deixo tirar a camada do cabelo pra quando eu tirar a base, que era a cabeça, e poder já afinando, como aí eu usei a ferramenta de solver pra poder afinar, já que tava muito quadrado. Lembrando que quando eu for fazer um queixo no estilo mais anime, ou até mesmo do meu estilo, eu sempre deixo o queixo mais fino pra alguma personagem feminina, que é menina, e aquele lá pra personagem masculino, que é um queixo mais escuro. Outra dica é usar a ferramenta Alpalock quando for não precisar ficar traçando de novo com outras cores, para conseguir fazer esse efeito que eu fiz, já que já era preto e eu fiz traçar de outras cores, por exemplo, marrom pro torso dela, que é o corpo, vermelho pro cabelo e azul pros olhos, para não ficar aquele preto sem graça. Ajuda muito quando for precisar de pintar. Foi isso. Caso vocês queiram uma parte pintando, pode escrever nos comentários dicas de como pintar no Ibis Paint, já que essas foi só dicas da ferramenta mesmo. Foi isso. Um beijo. Tchau.